paz do Senhor Jesus a todos, a paz do Senhor, Pastor Fábio. Paz do Senhor. Nós estamos no nosso programa diário Leitura da Bíblia, um tempo assim especial do nosso dia que juntos nós lemos a Palavra de Deus. Estamos fazendo aqui a leitura sequencial da nossa Bíblia, estamos em Deuteronômio e hoje nós vamos ler o capítulo 23, Deuteronômio, capítulo 23, enquanto você vai abrindo aí a sua Bíblia. Nós lembramos que no episódio anterior, quando lemos o capítulo 22, havia aqui uma prefiguração, no relacionamento entre homem e mulher, da necessidade de uma santidade, nesse relacionamento, porque isso prefigura um casamento que é profético entre Jesus e a sua noiva, que é a igreja, que deve ser santa e imaculada. Nós somos essa igreja do Senhor, que estamos sendo preparados para encontrar com o nosso Salvador. Vamos ler juntos o capítulo 23 de Deuteronômio. O quebrado de quebradura e o castrado não entrará na congregação do Senhor. Nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Nenhum amonita nem moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Porquanto não saíram com pão e água a receber-vos no caminho, quando saíeis do Egito, e porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de Petor, de Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém, o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão. Antes o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Não lhes procurarás nem paz nem bem em todos os teus dias para sempre. Não abominarás o edomeu, pois é teu irmão. Nem abominarás o egípcio, pois estrangeiro foste na sua terra. Os filhos que lhes nascerem na 3ª geração, cada um deles entrará na congregação do Senhor. Quando o exército sair contra os teus inimigos, então te guardarás de toda coisa má. Quando entre ti houver alguém que por algum acidente de noite não estiver limpo, sairá fora do exército, não entrará no meio do exército. Porém, será que, declinando a tarde, se lavará em água e, em se pondo o sol, entrará no meio do arraial. Também terás um lugar fora do arraial e ali sairás fora. E entre as tuas armas terás uma pá. E será que quando estiveres assentado fora, então com ela cavarás e virando-te, cobrirás aquilo que saiu de ti. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial para te livrar e entregar os teus inimigos diante de ti, pelo que o teu arraial será santo, para que ele não veja coisa feia em ti e se torne atrás de ti. Não entregarás a seu senhor o servo que se acolher a ti de seu senhor. Contigo ficará no meio de ti, no lugar que escolher em alguma das tuas portas, onde lhe estiver bem, não o oprimirás. Não haverá rameira dentre as filhas de Israel, nem haverá sodomita entre os filhos de Israel. Não trarás salário de rameira, nem preço de cão à casa do Senhor teu Deus por qualquer voto, porque ambos estes são igualmente abominação ao Senhor teu Deus. A teu irmão não emprestarás a usura, nem a usura de dinheiro, nem a usura de comida, nem a usura de qualquer coisa que se empreste à usura. Ao estranho emprestarás a usura, porém a teu irmão não emprestarás a usura, para que o Senhor teu Deus te abençoe em tudo no que puseres a tua mão na terra a qual vais a possuir.
Quando votares algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em pagá-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-se de votar, não haverá pecado em ti. O que saiu da tua boca guardarás e o farás, mas a oferta voluntária, assim como votaste ao Senhor teu Deus e o declaraste pela tua boca. Quando entrares na vinha de teu próximo, comerás uvas conforme ao teu desejo até te fartares, porém não as porás no teu vaso. Quando entrares na seara de teu próximo, com a tua mão arrancarás as espigas, porém não meterás a foice na seara de teu próximo. Terminamos assim a leitura do capítulo 23, pastor. O capítulo 23, existem assim algumas pessoas que foram excluídas, né? Da congregação de Israel. O bastardo, o castrado, os eunucos aqui são retirados, né? Porque em todas essas coisas as pessoas precisavam dar frutos, inclusive para que uma semente do povo de Deus chegasse até Cristo. Então o povo era para ser frutífero na terra. Agora, Moabitas e Amonitas foram aqueles que se opuseram no caminho. Então, com esses não tem acordo, viu? Eles não vão fazer parte da congregação. Agora, a gente vê aqui a partir do versículo 7, o Edumeu, os egípcios. Se tivesse alguém no meio do povo, depois de um tempo, da terceira geração, eles poderiam ser incorporados, os filhos poderiam ser incorporados. Então, é isso que está escrito aqui. Tudo isso tem um sentido, porque aqueles que vão se achegando, eles vão aprendendo a viver como os filhos de Deus, e aí eles vão sendo inseridos, né? Agora, em todas essas coisas aqui, quando as pessoas, no meio do exército, o impuro, veja, em todas as etapas da vida, em toda a caminhada, até no meio do exército, aqueles que vão guerrear, eles têm que estar limpos diante de Deus, porque precisa de higiene, precisa de santidade, e é sempre assim, o Senhor cuidando tanto deles no deserto, porque lembrar os irmãos, era um povo que saiu do Egito, estava no deserto, não tinha posto de saúde, não tinha água encanada, não tinha luz elétrica, então todos esses cuidados aqui precisavam existir, porque senão doenças iam se proliferar no meio do povo. Regras sanitárias, né? Regras sanitárias, eram necessárias. Eram necessárias. Não podia ter, a partir do 15, nós vamos ver assim, se alguém tivesse fugindo de um lugar, você tinha que acolher do lado de cá, mas pressupõe isso daqui, que ele estava sendo oprimido com a outra pessoa. Então, dá guarida para as pessoas, guarda, não pode ter prostituição, preços, vis, né? Em relação ao seu próprio corpo, prostituição, isso não pode existir no meio do povo de Deus. Aqui, a partir do 15 em diante, vai dizendo isso. Empréstimos com usura, cuidado com isso, o povo, cuidado, não pode ter enriquecimento de qualquer jeito, então cuidado na hora de emprestar. Não era nem emprestar, ao estranho emprestarás a usura, porém ao teu irmão não emprestarás a usura. A usura aqui seria com juros? Taxa de juros mesmo, entendeu? Sim, taxa sim. de juros. É muito diferente do mundo moderno que nós vivemos hoje, mas no meio do povo de Deus, isso precisava ser visto com um pouco mais de zelo, porque o Senhor não queria que um irmão fosse diferente do outro, se enriquecesse às custas do outro. Para o estrangeiro você vai emprestar sim, mas deles também não ia tomar emprestado também, né? Também ensinar, pastor, o exercício da misericórdia com seu irmão, Com seu né? Da irmão. compaixão, né? Do estender a mão no caso de necessidade. Capítulo 23, né? Nós Oi. findamos, não é isso? Isso. É isso mesmo. Aqui, ó, você pode, no finalzinho aqui, diz o seguinte, olha, você pode até se valer da vinha do seu irmão, da bondade dele. Você entrou na vinha do seu irmão, você entrou na seara do seu irmão, pode se alimentar,
entendeu? Mas não faz a cestinha para levar para casa, não. Não se aproveita da situação, não. Então, você vai ser ajudado, mas não se aproveita da situação. Era isso que o texto está dizendo aqui para eles. Era uma regra de comportamento, né, que eles precisavam entender, né? E quanto ao voto, não era obrigado fazer voto, fazer compromisso. Deus, eu vou fazer isso. Mas no dia que se fizesse, deveria ser cumprido, porque o Senhor ia requerer uma posição, porque as pessoas tinham que aprender que Deus é um Deus que não volta atrás. Se Ele determina uma bênção, tem uma bênção. E nós homens que temos assim, muita variação em nós. E Deus não quer o homem inconstante, cheio de dúvida. Deus quer o homem sempre assim, definido. Sim, sim, não, não. Não temos tempo para perder tempo. Amém, glória a Deus. Vamos aprendendo cada dia, né? O exercício da misericórdia, do estender a mão ao irmão, e também aqui, ó, como nós vimos aqui no versículo 25, aqui que o pastor falou, né, que é fazer a marmitinha para levar para casa. Você vai poder comer do fruto lá da vinha, lá do teu irmão, mas não coloca foice para carregar tudo, não. Nós vamos aprendendo em todas as coisas, né, pastor? Então, queridos, vamos encerrando a nossa leitura da Bíblia por hoje, desejando a todos a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor Fábio. A paz do Senhor.